Após o evento com Tabita, qual era a profissão de Simão, com quem Pedro ficou hospedado? Curtidor de couro. O que João Batista pregava no deserto para a remissão de pecados? Batismo de arrependimento. No dia seguinte ao sábado, que dia foi a ressurreição de Jesus? Domingo. No Salmo 17, Davi confessou que sua oração vinha de onde? Lábios sinceros. Qual era o nome do judeu que veio de Alexandria para Éfeso? Apolo. Qual celebração judaica estava acontecendo quando Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos? Páscoa. Qual era o nome do pão que o sacerdote deu a Davi quando ele fugia de Saul? Pães da proposição. Quais são os materiais dos segmentos da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou, em ordem? Ouro, prata, bronze, ferro, ferro misturado com barro. Quais foram os dois filhos de Jacó que se vingaram dos homens de Siquém pelo ocorrido com Diná? Simeão, Levi. Como Zacarias descreveu o Messias em sua profecia? Rei humilde montado em jumento. Quem os servos do rei da Síria identificaram como aquele que passava informações até de seus aposentos privativos para o rei de Israel? O profeta Eliseu. Quais são as 3 práticas que devemos fazer em segredo para que o Pai nos recompense? Caridade, oração, jejum. Por que o grande tanque de bronze no Templo de Salomão foi chamado de Mar? Por causa de seu tamanho extenso. O que foi colocado na entrada do túmulo de Jesus para selá-lo? Uma grande pedra. Como Deus apareceu a Salomão após a conclusão do templo e do palácio? Apareceu novamente como em Gibeão. Para quem a rainha Vaste ofereceu um banquete? Para as mulheres. O que simbolizava o número de vezes que Eliseu mandou Joás golpear o chão com as flechas? Número de vitórias sobre a Síria. Qual foi a última instrução de Jesus à mulher pega em adultério no templo? Vai e não peques mais. Qual é o nome do rei que Ester se aproximou para salvar os judeus? Assuero. Quem sucedeu Salomão como rei? Roboão. Onde Salomão instruiu Simei a construir uma casa e permanecer? Jerusalém. Qual é a ação ideal mencionada na carta de Tiago? Refrear a língua. Quais são 2 características dos animais puros segundo Levítico? Ruminam e têm casco dividido. Quando chegará o dia do Senhor, segundo a segunda epístola de Pedro?
como um ladrão. Em Êxodo 32, que tribo puniu aqueles que adoram Rã, o bezerro de ouro? Tribo de Levi. Por que Paulo se alegra em sua fraqueza em 2 Coríntios? Poder de Cristo. Qual pecado Jeú não conseguiu abandonar? Adoração aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Quem é a primeira pessoa mencionada entre os 12 apóstolos? Pedro. Como são chamados os milagres no Evangelho de João? Sinais. Qual apóstolo negou Jesus 3 vezes? Pedro. Quem eram as pessoas criticadas por Jesus por acreditarem que poderiam alcançar a salvação apenas pela observância da lei? Fariseus. Qual era o papel dos 12 governadores regionais no tempo de Salomão? Fornecer alimento para o rei e sua casa. Quem foi o sogro de Moisés e sacerdote de Midian? Jetro. Quem foi o neto de Boaz registrado em 1 Crônicas 2? Jessé. Qual é a primeira virtude que Paulo apresenta com a mente de Cristo em Filipenses? Humildade. Qual era a profissão de Demétrio que lhe proporcionava sustento? Ourives. Qual era o status social de Moisés no palácio de Faraó? Príncipe. Como é chamada a última refeição que Jesus tomou com seus discípulos antes de ser crucificado? Última ceia. De onde era a água que Davi desejava enquanto estava no campo dos filisteus? Poço junto ao portão de Belém. Quem são as pessoas que tentaram impedir Neemias de reconstruir o muro em Neemias? Sambalate e Tobias. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.